A notação, então, para a função é a seguinte. De modo geral, se f é um conjunto de pares ordenados x e y, que define uma função do conjunto A ao conjunto B, indicamos, então, f de A para B. Essa é a notação. Se nessa função o y que pertence ao conjunto B é a imagem de um x que pertence ao conjunto A, nós indicamos, então, por essa outra forma, que y é igual a f de x. Ok? Vamos ver como é que isso funciona com exemplos. Seja a função f de R para R, ou seja, o meu conjunto A vai ser o conjunto real, e o meu conjunto B também vai ser o conjunto real, definida pela função dada por menos 3x mais 8 sobre 5. Aqui eu estou pedindo para calcular, então, f de 3, f de menos 2, f de 1/4 e f de raiz de 2. O que ele está querendo que a gente calcule aqui? Para cada x que está entre parênteses aqui, eu vou calcular a imagem dele através dessa função. Então, aqui, ó, f de 3, eu vou substituir o meu x, que é 3, na função que foi dada. Então, nós teremos aqui, ó, menos 3 vezes 3 mais 8 sobre 5. Cuidado aqui nesse caso, pessoal, que esse menos aqui ele é da fração, ele não é do número 3 vezes 3 aqui não. Tá? Então, primeiro a gente tem que resolver o que está aqui no numerador para depois verificar qual que vai ser o sinal no resultado final. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 8 vai dar, então, 17, o sinalzinho aqui, né? Então, fica menos 17 sobre 5. Então, quando o meu x for igual a 3, o meu y vai ser menos 17 sobre 5, ou seja, o valor menos 17 sobre 5 é a imagem do meu x igual a 3. E a gente poderia também criar um par ordenado da seguinte forma, o x é 3 e o y é menos 17 sobre 5. Bom, agora para f de menos 2, né, nós teremos f de menos 2 é igual a menos 3 vezes menos 2 mais 8 dividido por 5. Então, novamente aqui, ó, o menos é da fração, não é do 3 aqui não. Então, a gente vai resolver primeiro o que está aqui para depois observar qual que vai ser o sinal final. Então, nós teremos menos 3 vezes menos 2 dá menos 6, né? Com mais 8, isso aqui tudo dividido por 5. Então, ao final, eu vou ter menos 8 dá mais 2, né? Aí o sinal ali da fração é negativo, então fica menos 2 sobre 5. Então, aqui posso dizer que o menos 2/5 é a imagem do menos 2, e que isso poderia ser representado pelo par ordenado, né? Menos 2 e menos 2/5. Então, nós teremos aqui agora, ó, f de 1/4. Então, vai ficar menos 3 vezes 1/4 mais 8 dividido por 5. Então, isso é igual a menos 3 vezes 1/4 é 3/4, com mais 8 por 5. Soma de frações. Tiramos o mínimo múltiplo comum, que no caso aqui é o próprio 4, e aí fazemos aquele processo que eu já ensinei para vocês em sala de aula, né? Então, aqui vai ficar 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3, mais 4 dividido por 1 que subtende aqui, né? Vai dar 4 vezes 8, 32. Então, no final, eu vou ter menos 35 dividido por 4, e isso tudo dividido por 5. Divisão de frações, a gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5 é 1/5. E aqui a gente pode simplificar, ó, mas poderia também já multiplicar e depois simplificar o final. Ficaria, ó, menos 35 sobre 20, multiplicação de frações, né? E aqui ao final a gente simplifica, ó, divide ambos os termos aqui por 5, e aí nós teremos menos 7/4. Então, isso quer dizer que o valor menos 7/4 é a imagem de 1/4. E aí a gente pode construir o par ordenado, que vai ser 1/4 e menos 7/4.
ok? E para o último ali, que é o f de raiz de 2, vou fazer aqui em cima, nós teremos que f de raiz de 2 vai ser igual a menos 3 vezes raiz de 2 mais 8 dividido por 5. Né? Nesse caso aqui, não tem como realizar mais nenhum processo, porque eu não posso somar um número que tem raiz com outro que não tem. Né? Então, ele vai ficar desse jeito aqui mesmo. Então, isso quer dizer que o número menos 3 raiz de 2 mais 8 dividido por 5 é a imagem de raiz de 2. E isso permite para que a gente escreva o par ordenado, raiz de 2 e menos 3 raiz de 2 mais 8 dividido por 5. Então, esse é o par ordenado aqui associado a esse número. Bom, nesse exemplo aqui, pessoal, a continuidade daquela questão, só que aqui eu estou pedindo para determinar o elemento do domínio cuja imagem é zero. Ou seja, eu quero saber qual é o x do conjunto real, que ao substituir aqui nessa relação, no final o resultado seja zero. Né? Então, aqui o processo é inverso. Eu não tenho um valor de x para substituir ali. Eu tenho um valor de y para ser substituído nessa função. E aí, nesse caso, a gente poderia resolver da seguinte forma. Como eu vou substituir um valor de x aqui nessa função que tem que resultar o valor igual a zero, isso é o mesmo que escrever menos 3x mais 8 sobre 5 igual a zero. Só que aí, antes da gente resolver aqui essa equação, eu vou multiplicar aqui por menos 1 para fazer com que este lado aqui da equação fique positivo, né? Ele vai multiplicar esse menos com menos 1. E o zero também vai multiplicar por menos 1, né? Tem que multiplicar ambos os lados da nossa equação. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 3x mais 8 sobre 5. Ó. Veja que eu só multipliquei esse sinal pelo menos 1. Então, menos com menos vai ficar mais e eu não preciso representar o sinal positivo aqui. E é igual a 0 vezes menos 1 dá 0. Agora sim eu posso resolver minha equação tranquilamente aqui. Bom, então aqui eu vou isolar minha variável x. Então, esse 5 que divide aqui a expressão 3x mais 8, ele vai passar para o outro lado com uma operação inversa. A operação inversa da divisão é multiplicação. Então, vai ficar 3x mais 8 igual a 0 vezes 5. Aí você vai ter o quê? 3x mais 8 igual a 0. E aí você vai ter que isolar o x aqui nessa expressão, né? Nessa equação. Vai ficar, então, 3x igual a menos 8. E aí, o 3 que está multiplicando o x passa para cá dividindo, que vai resultar em x igual a menos 8 terços. Então, isso quer dizer o que para a gente? Que a imagem zero está associado ao valor x igual a menos 8 terços. E aí a gente poderia criar, por exemplo, um par ordenado com essas informações, ou seja, quando meu x for o menos 8 terços, o y dele vai ser zero. Neste exemplo aqui, pessoal, eu tenho uma função f de r em r definida por f de x igual a 4x mais m, em que m é uma constante real. Ele está pedindo para calcular m, sabendo que f de menos 2 é igual a 5. O que essa última informação quer dizer para a gente? Bom, que se o meu x for igual a menos 2, o y vai ser igual a 5. E que também quer dizer o seguinte, que se eu trocar aqui na minha função o x por menos 2, o resultado que a gente vai obter nessa operação vai ser igual a 5. Então, a gente poderia escrever da seguinte forma. 4 vezes x, que no caso foi dado é menos 2, mais o valor de m tem que ser igual a 5. Né? Então, aqui, ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais m, que é igual a 5. Para achar o valor de m, a gente vai isolar aqui nessa equação. Então, m vai ser igual a 5 mais 8. M, então, vai ser igual a 13. Então, para que f de menos 2 seja igual a 5, o m tem que ser igual a 13. Esse aqui é o resultado que está pedindo para a gente calcular. Bom, agora chegou os exercícios para vocês fazerem, né? Lembre-se que essas atividades
vão fazer parte do seu mural lá no Padlet, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Bons estudos e até a próxima videoaula. Grande abraço!